Boa tarde, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, num final de tarde de domingo, e que seja uma semana iluminada para todos na próxima semana. E vamos continuar tirando as dúvidas que vocês têm sobre a acupuntura. Primeira pergunta de hoje. Meu nome é Jonas, de Alphaville. Estou com uma fratura de cóccix, com muita dor. A acupuntura pode ajudar? Bom, Jonas, você foi premiado. Premiado porque a gente até brinca, porque a fratura de cóccix, que é aquela fratura, é o fininho, é o menorzinho, é o extremo da coluna, é o rabicozinho que tem ali na coluna. Ela é difícil de acontecer, mas é muito fácil de tratar, mas é muito doloroso. O cóccix, eu tenho visto muito, sabe o quê? As gestantes terem essa dor no cóccix, sem fratura. A fratura é terrível, porque normalmente é após uma queda. Mas a gestante, ela, pelo fato da bacia ir alargando, ela pode ter o que nós chamamos de coccidínia, que é uma dor no cóccix, e às vezes essa dor se torna insuportável. Insuportável. E eu tenho vários casos de tratamento de coccidínia, gente. E é maravilhoso como a pessoa melhora. Eu uso uma técnica que eu aprendi na China há muitos anos já, e essa técnica é fantástica porque eu faço um agulhamento que nós chamamos em X, em que eu vou transfixando as agulhas assim. É muito legal e realmente a melhora é espetacular. Aconselho a quem conhecer alguém que está com dor no cóccix, que não passa dor no cóccix, a realizar e a passar a praticar a acupuntura, porque é muito bom o resultado. Agora, após uma fratura, não existe muito o que fazer, porque nós vamos pôr as agulhas, realmente vai dar uma analgesia, só que logo depois a dor volta, mas nós vamos dando analgesia, até que finalmente aquilo cicatriza e fica bem. Já na gestante, não. Na gestante nós fazemos analgesia e melhora muito. Então é diferente da coccidínia da gestante para uma dor de fratura de cóccix, tá? A fratura realmente, em geral, é pós-trauma. Sempre, casos raríssimos poderiam ter uma fratura de cóccix, um caso de uma osteopenia grave, alguma coisa assim, mas caso contrário, normalmente é uma fratura por trauma, tá? E nós temos que tonificar. Qual é o órgão que está responsável pela coluna vertebral? Nós falamos outro dia, domingo passado, lembra? Nós falamos, é o rim. Então nós temos que tonificar o rim desses pacientes e dessas gestantes também. E esta tonificação renal vai dar o suporte para que aquela região melhore, diminua o processo inflamatório e, consequentemente, dê alívio aos sintomas da coccidínia, tá? É muito importante saber tratar um cóccix, porque não é qualquer médico, não. Tem que ser e tem que ter mão boa, porque o local é meio traumatizante, porque a pessoa fica meio assustada, porque é no cóccix mesmo que nós fazemos, tá? Mas melhora muito. Pode ajudar sim e melhora, tá? Sou Maria Fernanda. Trabalho como assistente social e tenho 2 perguntas. Gostaria de saber se a acupuntura pode ajudar nos tratamentos de doentes mentais crônicos. E segunda pergunta, a acupuntura pode ajudar também pacientes com mal de Parkinson? Bom, vamos lá, 2 partes. Primeiro, a
acupuntura pode auxiliar no tratamento de doentes mentais crônicos. Gente, o doente mental crônico, ele tem uma alteração dentro dele, que às vezes ele ouve vozes, às vezes ele fala sozinho, às vezes ele dá risada, ele chora. Então existe uma coisa que o mental não está estabilizado. Então é muito importante nós sabermos em que grau está esse paciente. Por exemplo, o doente mental crônico, que vive rindo, que tudo é gargalhada, que ele é vermelhão, etc. Qual é o órgão que está mais afetado? É o coração. Então nós temos que tonificar o coração desses indivíduos. Já por sua vez, se o doente mental é do tipo que está sempre com semblante preocupado, embotado para dentro, ele não conversa com ninguém, ou ele é repetitivo, viscoso, tá? Isto é o baço pâncreas. Lembra? A viscosidade, a mucosidade está ligada ao baço pâncreas. Já se o doente mental ele é agressivo, irritado, raivoso, colérico, bilioso, este já está com o fígado alterado. Então vejam que interessante como nós temos que saber qual é o órgão que nós vamos tonificar para curar esses pacientes. Que às vezes não tem cura. Elas têm melhora do quadro, mas não tem cura. Já se o indivíduo for um indivíduo embotado, morrendo de medo, com medo de tudo, inseguro, que faz xixi na roupa, que perde o controle dos esfíncteres, etc. O órgão que está afetado é o rim. E finalmente, se for um indivíduo que está completamente triste, melancólico, fala chorando, tem uma voz de choro na palavra, etc. Isto é tristeza, isso está ligado ao rim, ao pulmão. Obviamente junto temos que tratar o rim, porque o rim é que dá segurança para esse paciente. Então nós temos que saber exatamente qual é o quadro desse doente mental crônico. Porque conforme o tipo que predomine, será também o tipo do tratamento. Então se for aquele que vive rindo, ri à toa e está rindo, e sempre parece que ele está rindo e fala alguma coisa, mas ri, esse você tem que tratar mais o coração do que outra coisa. E assim por diante. Vai variando de acordo com a sintomatologia. Mas o importante é estabilizar o mental. Então nós temos pontos, por exemplo, esse ponto do VB20 é o ponto que estabiliza o mental. Então ele clareia a mente. Então é um ponto que pode ser usado. Esse aqui, o Yin Tan, que é um ponto que permite com que a pessoa entre, fique mais iluminada, que se acalme, então, também pode ser usado. Pode ser usados os pontos no topo da cabeça, que nós chamamos dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e mais o ponto central, que é o Pai Ho. Então, tudo vai depender de acordo com o órgão que nós vamos tonificar. Mas os pontos cranianos, esses podem ser realizados em todos, porque nós queremos uma estabilização desta mente, tá? E a segunda pergunta da Fernanda é se pode ajudar também pacientes com mal de Parkinson. Veja bem, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa. É uma doença que acomete a pessoa e ela vai meio que degenerando. Nós tratamos o mal de Parkinson principalmente na fase aguda. É sensacional
a melhora que esses pacientes podem ter. Mas já nos quadros crônicos, crônico eu digo acima de 6 meses de aparecimento da sintomatologia, torna-se muito mais difícil o tratamento. Então nós tratamos, mas não com tanta eficácia quanto os que foram atendidos precocemente, numa doença mais precoce do que essa tardia que está acontecendo. E uma coisa que nós podemos fazer para esses pacientes que melhora muito, nós temos uma área na região do crânio, que é aqui no topo, na área parietal, temporal, parieto-temporal, que é a área dos tremores. Então nós podemos ajudar muito na sintomatologia do paciente de tremor, colocando as agulhas nos pontos dos tremores. E pode ser colocado mais em cima dos membros inferiores, mais embaixo dos membros superiores e mais embaixo do crânio. Então, conforme a área que predominem esses tremores, nós podemos tratar através desta energização de craniopuntura, que não é acupuntura clássica. Então, o que eu faço? Muitas vezes eu pego os pacientes, então eu começo a fazer. Uma semana eu faço crânio, na outra semana eu faço corpo, que eu chamo. E nós vamos alternando. Ou numa sessão crânio, na outra sessão corpo, numa sessão crânio, na outra sessão corpo, e assim por diante. A melhora, como eu disse para vocês, ela se dá muito mais facilmente no doente agudo do que no doente crônico. Mas nós temos obrigação de tentar tratar o crônico. E aqui também, como na pergunta anterior, entra uma coisa muito importante, que é a estabilização do mental. Então, todo paciente, quando tem a doença de Parkinson ou qualquer outra doença, em geral, ele chega muito ansioso, ele chega muito esperançoso. Então, nós temos que estabilizar o mental desse paciente. Estabilizando o mental, a chance dele vir a ter uma crise emocional mais forte, etc., fica remota. Então, torna-se muito mais simples, mais fácil de tratar o paciente com esse quadro. Agora, não devemos nos esquecer. Se o quadro for crônico, gente, não tem como a gente zerar esse paciente. Tem como melhorar um pouco, tem como retardar a progressão da doença, mas não no sentido de que nós vamos curá-lo. Isso é muito importante, porque existe muita gente que, infelizmente, fica oferecendo curas que não existem, curas irreais. E nós não podemos ser levianos a ponto de deixar isso acontecer. Está claro? Muito bem. Próxima pergunta. Meu nome é Joana. Sou de Campinas, estou grávida de 12 semanas, mas tenho tido muitos enjoos. Às vezes passo o dia todo sem conseguir comer nada. Quero saber se a acupuntura ajuda, pois estou vivendo à base de remédio e tenho medo disto fazer mal para o bebê. Bom, Joana, você tem toda a razão de ter medo, porque uma das grandes causas de doença nos recém-nascidos é intoxicação medicamentosa feita pela mãe. Então, a acupuntura ajuda sim, a acupuntura ajuda muito. Inclusive, nós tiramos, tenho várias grávidas, várias gestantes que acabaram os enjoos. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos algumas gestantes que têm o efeito inverso. Por quê?
Porque a acupuntura ajuda a eliminar as coisas ruins. Então, às vezes, você começa a fazer um tratamento de acupuntura e essa pessoa piora. Mas isso não é porque ela tem que piorar. Na realidade, é um fenômeno chamado de agravação. Ou seja, essa pessoa pode piorar para melhorar a posteriori. Tá? Então, isso é um sinal de que a pessoa irá melhorar e bastante. Tá? Mas, os enjoos, eles são terríveis, porque é uma perversão alimentar que a gestante tem no começo da gravidez. E, eventualmente, você não está lá do lado dela num domingo à noite para socorrê-la. Então, eventualmente, ela vai precisar de alguns medicamentos. Mas quem vai passar esses medicamentos é o ginecologista, tá, gente? Não façam, não passem com o outro. Peçam para o seu ginecologista qual é o medicamento que você pode tomar, porque, afinal de contas, o filho é de vocês, né? E vocês têm que tratar bem dessa criança que está vindo aí. E essa energia do medicamento vai para a criança fatalmente. Então, o que nós fazemos também? Nós também tonificamos o rim dessa gestante. Sabe para quê? Para eliminar com mais facilidade os líquidos que se acumulam e, eventualmente, os medicamentos que ela tomou para fazer uma metabolização mais rápida. Então, se tiver que tomar medicamento, gente, tem que tomar? Tem que tomar. Tome, mas não vai tomar um monte de remédio. E vá procurar o seu acupunturista. Com certeza você vai melhorar. Porque esse medicamento também, o malefício que ele vai fazer, ele é eliminado mais rapidamente com o uso da acupuntura. E você está certa. Estou vivendo à base de remédio e tenho medo disso fazer mal para o bebê. Pode fazer mesmo. Então procure ler na bula, procure falar com o seu médico, para ver se não tem nada que esteja aí atuando, no sentido de fazer mal a essa criança. E eu costumo também recomendar um chá. Vejam bem, não pode tomar excesso de chá, gente. É um chazinho ou 2, ou no máximo 3 xícaras por dia. É um chá chamado espinheira santa. A espinheira santa ajuda muito na cicatrização de processos gástricos, intestinais, esofagianos, etc. Então, se existir algum processo, por exemplo, uma úlcera gástrica, uma úlcera duodenal, uma úlcera esofágica, qualquer coisa, a espinheira santa irá cicatrizar num tempo breve e realmente muito bom. Então ajuda também nesses quadros de enjoo, tá? Mas não se esqueçam, falem com o ginecologista de vocês e tratem isso de acordo com a gravidade de cada caso, tá certo? E quanto mais precoce você começar a acupuntura, mais fácil será esse tratamento. Muito bem, outra pergunta. Meu nome é Nedina, sou do Cambuci, tenho 72 anos e muitas dores nos dedos. Tenho osteoporose. Tomo 3 remédios todos os dias e ainda assim tem dias que não aguento de tanta dor. A acupuntura ajuda? E o senhor sabe se tem tratamento gratuito? Bom, dona Enedina, em primeiro lugar, parabéns, né? 72 anos são 72 anos. Mas é jovem, 72 anos ainda não está realmente chegando na grande velhice, que eu chamo. Essas dores que a senhora está tendo, quer sejam da osteoporose, quer sejam de artrose, elas são relativamente comuns nas pessoas mais idosas.
Você pôs aqui, tomo 3 remédios todos os dias e ainda assim tem dias que não aguento de tanta dor. Mas você não me especificou quais eram os remédios. Bom, se forem analgésicos, se for um tipo Novalgina, etc., Tilenol, tudo bem, não vai fazer tanto mal ao organismo. Mas o quanto menos medicamento tomar, mais fácil para tratar. Acupuntura ajuda? Sim, ajuda. Ajuda muito. Aí nós vamos ter que nos ater aos locais onde está tendo todas essas dores. O dedo, você pode ter dor na falange proximal, falange média e falange distal. Que antigamente falava-se falange, falanginha, falangeta, né? Mas é falange proximal, média e distal. Então, às vezes, nós temos que colocar as agulhas nas pequenas articulações. E quem é o órgão responsável pelo controle, pelo domínio, pelo governo das pequenas articulações das mãos? É o rim. Mais uma vez caímos na coisa de que temos que tratar o rim. E por isso nós temos que tratar o paciente como um todo. Então, eu trato a pessoa como um todo, eu trato o rim. E, eventualmente, aquelas pessoas que têm muita dor nos dedos, eu também faço agulhamento local para o dedo. É uma agulha que dói? Dói um pouco, mas é perfeitamente suportável. E aí nós temos que fazer os dois lados, porque às vezes pode ser só de um lado, pode ser só do outro, outras vezes ela tem dos dois lados, é variável, é variável. Agora, dona Inedina, essas dores nos dedos não tem nada a ver com osteoporose, tá? Osteoporose é o aumento da porosidade óssea e que pode levar a fraturas, etc. Mas nos dedos normalmente não é osteoporose. Normalmente nos dedos é artrite ou artrose. Qual é a diferença? Na artrose, vocês acordam de manhã sem dor, tá? Acordam de manhã sem dor e aí de repente começa a sentir aquela dor e conforme vocês vão mexendo, a dor vai amainando e vai desaparecendo. Na artrite é o contrário. Você acorda sem dor e conforme vai passando o dia, a dor vai piorando gradativamente. Então essa basicamente a diferença de uma artrite de uma artrose, tá? Bom, gente, aqui nós conseguimos, eu acho que resumir algumas patologias. Um bom final de semana para todos vocês, um excelente fim de domingo e que dê tudo certo na vida de vocês nessa semana que estamos já na segunda semana de junho. Segunda semana de junho já vamos para a segunda semana, estamos na primeira, né? E que que tenhamos festas juninas boas, né? Então, um bom final de semana e um bom fim de tarde para todos vocês. Até a semana, se Deus quiser.